Eu não sei como a situação estará em novembro, mas o que eu sei é que haverá muito mais desempregados, principalmente aqueles que trabalham dentro do mercado informal, que não estão sendo contabilizados. Eles certamente perderão seus empregos. Agora, é certo que veremos muita raiva. Já estamos vendo isso, na verdade, e a tendência é que aumente ainda mais, porque esses altos preços vão permanecer até finalmente encontrarmos uma solução. Então, nós temos que nos preparar para um mundo mais nervoso e temos que aproveitar essa oportunidade, temos que agarrá-la. Chegou a hora de agirmos, precisamos de um grande recomeço. Apocalipse 13 fala de um tempo em que a marca da besta será imposta nas pessoas, e que algumas não poderão comprar nem vender, e haverá até um decreto de morte. O que nos faz perguntar que tipo de sociedade seria compatível com este cenário. Para que isso se torne realidade, antes precisa haver um cenário de grande caos, de dependência, necessidade e até mesmo guerras e tumultos. Nós exibimos aqui citações do Espírito de Profecia, nos alertando que haveria um cenário como este. Bem-vindos ao nosso episódio A Estratégia do Caos. Nós vamos citar aqui eventos que já estão acontecendo em 2022 e que aumentarão ainda mais nos próximos anos, fomentando o ódio popular. Temos insatisfação com eleições, perdas de emprego e uma iminente catástrofe econômica. Falaremos sobre tudo isso nesta sessão. Este artigo diz: por que é impossível implementar a nova ordem mundial sem criar o caos em massa? Essa questão é fundamental. A fim de termos um recomeço mundial, para implementarmos uma mudança tão radical na sociedade, são necessárias desestabilizações como nunca foram vistas antes. É o que eles chamam de caos em massa. Não se pode reestruturar completamente a economia mundial, as estruturas e a liberdade de expressão, a moralidade das pessoas, o emprego e o sistema monetário, sem que haja um caos em massa. Isso precisa acontecer em uma fase preliminar para se criar a necessidade de uma nova ordem mundial. Eles querem que as pessoas clamem por um novo sistema. Já faz algum tempo que nós temos abordado essa questão. Portanto, nós voltaremos um pouco a 2016 e 2017, quando estávamos discutindo a respeito de agitação popular, que já estava fermentando e aumentando em frequência e intensidade desde então. Também vamos falar sobre o colapso da Europa. E eu não falo isso como uma hipérbole, mas literalmente. Vamos falar a respeito de que pé anda a economia europeia. Mostraremos alguns clipes daquilo que já estávamos falando, a respeito das coisas que estão sendo mostradas na mídia, tendências sociais, econômicas, com relação à agitação social. Tenha ciência de que aquilo que estamos vivendo em 2022 em diante é o cumprimento daquilo que começou nestes anos aqui. É a intensificação de coisas que causam medo e temor nas pessoas. Mas lembre-se, quando virdes essas coisas, erguei vossas cabeças, pois a sua redenção está próxima. Muito bem, vamos rever algumas coisas e, finalmente, seguiremos adiante. Há um aumento da agitação social. Mateus 24, verso 12, diz: nos últimos dias, a injustiça aumentaria, e o amor de muitos esfriaria. Segundo Timóteo 3 diz que nos últimos dias as pessoas não teriam autocontrole, não teriam afeto natural. E Jesus também mencionou a respeito da perplexidade e agitação entre as nações como um sinal dos últimos dias. E Jesus previu que, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência. Afinal, o que é o Antifa? Esse grupo violento que as nossas autoridades permitiram atuar. O Departamento de Segurança Nacional o identifica como uma organização terrorista, cuja origem remete à década de 1920, quando o Partido Comunista Alemão reagiu contra o surgimento do fascismo na Alemanha, adotando para si o seu longo nome, abreviado para Antifa. Esse grupo terrorista comunista anarquista, conhecido como Antifa, ressurgiu em praticamente todas as grandes cidades americanas. Mas essas tendências revolucionárias não estão surgindo apenas nos Estados Unidos.
Atualmente, mais da metade dos jovens adultos europeus uniriam-se a algum movimento para derrubar seus governos. Uma grande seguradora alertou que esses tumultos civis poderiam viralizar em todo o mundo. O chefe de administração de exposição, Trevor Maynard, alerta que surtos de violência global estão aumentando, com o risco de tornarem-se pandemias de revoltas populares. Essa interrupção propagada prova-se extremamente difícil de se antecipar. Instâncias contagiantes de violência política estão tornando-se cada vez mais frequentes, rápidas e poderosas. O famoso economista Martin Armstrong escreveu que o governo federal está armando cada agência, desde o IRS até o Departamento de Estado para Assuntos Domésticos. Isto, claramente, é uma resposta àquilo que eles sabem que está vindo. Não há dúvidas de que eles estão se preparando para uma insurreição. Eles sabem que o socialismo está colapsando, então estão se preparando para lutar contra a população civil. Aqueles que estão preocupados com essa estranha tendência estão observando a Europa, pois sabem que qualquer tendência que começa lá sempre termina aqui. Mike Adams, jornalista de saúde e prevenção, possui fontes dentro da comunidade de soldados particulares, que consiste de antigos membros das forças especiais e outros agentes. Ele deu um furo de reportagem e revelou que eles haviam sido alertados a ficarem de prontidão para uma operação muito, mas muito maior dentro dos Estados Unidos. Portanto, algo grande está para acontecer. Eles estão aguardando um tumulto social em massa. É esse o termo que ele utilizou. Um tumulto social em massa nos Estados Unidos, e que todas as empresas que estão dentro do ramo de soldados particulares deveriam estar prontas para providenciar muitos, mas muitos agentes para algo que está para acontecer dentro dos Estados Unidos. Mas por que utilizar soldados particulares? É porque o ato Posse Comitatus proíbe o uso de soldados oficiais americanos dentro dos Estados Unidos. O comissário do condado de Cook disse: "Tragam as Nações Unidas para resolver o genocídio de Chicago." O comissário do condado de Cook, Richard Boykin, viajou para Nova York para discutir o problema da violência em Chicago com o secretário-geral assistente das Nações Unidas para o apoio da manutenção de paz. Sim, você ouviu isso mesmo. Ele perguntou: "Comissário, você aceitaria tropas estrangeiras nas ruas de Austin, North Lawndale, Englewood e Roseland?" E ele respondeu: "Eu me refiro a qualquer coisa que as Nações Unidas enviassem." As Nações Unidas está treinada para isso. Então foi isso que conversamos a respeito da vindoura agitação civil. Mas e a respeito ao colapso da Europa? Vamos ver. O colapso da economia global, especialmente no Ocidente, foram tratadas nessas duas sessões. Nós mostramos evidências muito claras de que a Europa que conhecemos hoje está desmoronando, está falhando economicamente em termos de ordem civil e certamente em sua homogeneidade. Isto por causa dos problemas de imigração oriundas do Oriente Médio e do Norte da África. Uma das minhas especializações é História e Ciência Social, Ciência Política, e eu costumava pensar que a Europa estava rumando para uma unificação, uma federação dos estados da Europa. Um superestado europeu, um único governo, mandando sobre toda a Europa. Esta parecia ser a tendência. Voltando à era pós-guerra, após os acordos de aço e carvão da Europa, que levavam a acordos econômicos, acordos monetários e um parlamento que de repente surgiu, nos levavam a crer que nós estávamos caminhando para um único governo, uma federação de estados. Todos os especialistas achavam a mesma coisa, menos a profecia bíblica. É isso mesmo, gente. Assim como Franz Hazel foi capaz de dizer: não, Hitler não vai ganhar a guerra. Não haverá um terceiro Reich nazista. Da mesma maneira, podemos olhar para a Europa e dizer: não, ela não vai. Ela não vai se unir completamente. Sim, podem haver alianças, um sistema monetário em comum. Eles de fato estão tentando. As elites da Europa, os eurocratas, os eurófilos, como alguns chamam, aqueles que acreditam numa Europa unida, o que eles estão tentando fazer é ir contra a profecia bíblica, que disse que isso nunca aconteceria. Eles não necessariamente sabem disso, mas veja só, esta é uma imagem clássica da Torre de Babel.
E nós sabemos que foi na Torre de... Veja só, o Parlamento Europeu. Ele fica lá em Bruxelas. Não parece extremamente semelhante para você, em termos de arquitetura? Será que os arquitetos conheciam esta imagem da Torre de Babel? Em outras palavras, será que a intenção deles era acabar com essa divisão que Deus fez lá na Torre de Babel? Unir todo mundo junto? Era isso que os construtores da Torre de Babel estavam tentando fazer? Construir uma torre gigante para fazer o nome para eles? E é isso que estão tentando fazer hoje. Eles querem ir contra aquilo que Deus estabeleceu? Só que isso não vai acontecer. Agora, leia esse artigo de Ambrose Evans Pritchard, um respeitado jornalista financeiro. Ele diz que a União Europeia foi um projeto da CIA, e ele também refere-se a ela como o papismo cesariano, do projeto europeu e de seu sacerdócio tecnocrata. Esta é uma citação muito interessante para um jornalista da grande mídia, dizer que a União Europeia foi um projeto da CIA e de que ela não passa de um papismo cesariano? Em outras palavras, trazer de volta os Césares, a mentalidade do Papa e da Igreja Católica estão fundidos a este esforço de trazer uma unificação na Europa, um papismo cesariano. Eu jamais pensaria ler esse artigo de um jornalista secular, ainda mais num jornal de fama como este. Lembra até uma conspiração. Bem, na verdade, eu acho que é isso mesmo. Trata-se de pessoas poderosas, que se encontram muitas vezes em corredores secretos, encontros secretos, sob a desculpa da privacidade, mantendo as suas discussões longe dos repórteres, para que não alertem o público a respeito de seus planos de unificação desse superestado. Isso acabaria com a soberania de cada estado, de cada país individual europeu. E é isso que tem acontecido. Sabemos que há uma agenda satânica acontecendo nisso daí. E é claro, para completar essa unificação da Europa, você tem que acabar com a soberania de cada país. Um famoso globalista, Peter Sutherland, é membro do comitê de direcionamento do Grupo Bilderberg. É um grupo de elite dos globalistas. E ele é famoso por pedir por este modelo de superestado europeu e derrubar a soberania das nações individuais. De acordo com Peter Sutherland, a União Europeia deveria fazer o seu melhor para minar a homogeneidade de seus membros-estados. Você sabe o que isso quer dizer? Em outras palavras, homogeneidade significa um tipo. Então, é a França sendo a França, a Alemanha sendo alemã, a Itália sendo italiana. Segundo ele, nós devemos acabar com isso. Temos que acabar com a homogeneidade. Queremos nações mais heterogêneas, mais misturadas, para que o patriotismo de cada lugar comece a ser diluído. Eles querem acabar com essa homogeneidade. Ele também já tinha dito abertamente que a soberania nacional era uma ilusão e que precisa ficar para trás. A soberania nacional é a individualidade de cada nação, o seu direito de escolher o seu rumo, de não fazer parte de um superestado. Ele diz que esse conceito de soberania nacional não passa de uma ilusão que precisa ficar para trás. Agora, esse plano papista cesariano, se você quiser chamar assim, não vai ser bem sucedido no fim das contas. Ainda que eles estejam destruindo a soberania de cada país, a homogeneidade das nações, ou seja, trazer um fim às nações da Europa, não vai dar certo. É o que eles querem, mas eles não vão conseguir, porque a Bíblia diz que eles não se ajuntariam. Mas por que eles mencionam o Papa? O que ele tem a ver com isso? O que papismo cesariano quer dizer? Lembre-se, César era o imperador de Roma. Então, papismo cesariano é uma referência ao Papa. Falando nisso, assista o nosso próximo episódio e você verá como o Vaticano está jogando esse jogo. A Bíblia tem profecias claríssimas a esse respeito. Mas vamos voltar ao tema. O Papa Francisco recebeu o prêmio Carlos Magno. Você deve se lembrar que Carlos Magno tentou unificar a Europa em sua época. Ele procurou unir a Europa através de uma moeda, um exército, uma religião, com o catolicismo romano, é claro. E desde 1950, criou-se uma premiação para pessoas que tentam fazer a mesma coisa. Assim como Carlos Magno, eles premiam pessoas de hoje que tentam unificar a Europa. E o Papa recebeu esse prêmio. Diz aqui que o Papa Jorge Bergoglio, também conhecido como Papa Francisco, ganhou o prêmio por causa de seus esforços de unificar a Europa. Acontece que Carlos Magno fracassou.
Napoleão fracassou. Todos eles fracassaram. Mas um membro do parlamento britânico refere-se à União Europeia nos mesmos termos. Ele diz que a Alemanha nazista e Napoleão falharam na sua unificação. E a União Europeia não passa de uma nova tentativa desta unificação, mas por métodos diferentes. Então, ao invés de conquistar e fazer subterfúgio político, violência imperial, casamentos reais, hoje eles estão fazendo isso através de estruturas burocráticas, por meio de uma construção de um superestado, acordos econômicos, monetários, tudo isso sob a capa da razão e da justiça. Eles dizem que essa união seria boa para acabar com as guerras, e as pessoas acabam comprando esse discurso. Bem, ele continua dizendo, os nazistas e Napoleão tentaram fazer isso, disse esse membro do parlamento. Mas como isso está funcionando dentro deste processo de tornar a Europa um superestado? Como eles pretendem suplantar a vontade de Deus? Bem, nós temos uma sessão falando somente da ascensão do terrorismo islâmico e da queda da economia global, especialmente no Ocidente. E essas duas sessões, a respeito desses dois assuntos, revelam claramente que a Europa que conhecemos hoje está desmoronando, está colapsando economicamente e em termos de ordem civil e certamente da homogeneidade. Ela está sendo minada por meio da imigração do Oriente Médio, dos países da África. Mas não é só a respeito de minar a homogeneidade. As pessoas não estão gostando muito disso, elas não estão felizes com essa homogeneidade. Os alemães, a França, todo mundo está dizendo que isso não é bom. E os próprios britânicos, como vocês sabem, saíram da União Europeia por meio de um referendo popular. Não queremos mais isso, disseram eles. Estamos fora da União Europeia completamente. Isso saiu em tudo que é jornal. Provavelmente foi a notícia mais importante de 2016, desde a Segunda Guerra Mundial. Isso se chamou de Brexit. Então perceba que a queda da Europa está acontecendo em vários níveis. A união deles está se mostrando fraca. Ela está se dissolvendo. A recente recessão fará com que a eurozona colapse, alerta um banco suíço. É como se esses caras aí já lessem a Bíblia e soubessem das profecias. Eles sabem que a Europa não vai continuar a consolidar o seu poder. O artigo continua dizendo, uma recessão na Europa poderia levar ao colapso da eurozona, enquanto a moeda única poderia fragilizar-se devido aos tumultos políticos desencadeados pela crise recente. Ou seja, a União Europeia está à beira do colapso. Isso não é exagero. A União Europeia está enfrentando uma crise existencial. Como vocês podem ver, estão mirando na Europa e no mundo desenvolvido, mas aonde isso vai bater mais forte será nos Estados Unidos. Nós também falaremos sobre o dólar americano e as suas implicações, mas a questão é que já existem políticas a esse respeito. Nós vimos no episódio 2 a respeito da escassez intencional. Escassez de alimento, de energia, com as políticas lockdown, interromper a cadeia de abastecimento alimentar. O que eu gostaria de salientar é que políticas como essa podem ser projetadas intencionalmente. Aí nós saberemos o que virá depois. E é isso aí, o que virá depois? Bom, se esse grande recomeço realmente vai acontecer, o antigo sistema tem que cair por completo. Agora, quais mecanismos eles utilizariam para isso? Bem, que tal uma pandemia cibernética? A pandemia da Covid abalou profundamente a nossa sociedade. Ela nos mostrou como somos vulneráveis a ameaças biológicas. No mundo digital existem riscos semelhantes que são ignorados por nós. Um cyberataque com características da Covid poderia se espalhar, causando mais dano do que um vírus biológico. Sua taxa de reprodução poderia ser 10 vezes maior. Todos sabemos disso, mas ainda prestamos uma atenção insuficiente a esse risco. A esse cenário assustador de um ataque cibernético total, que chegaria a parar completamente o sistema de energia, transporte e serviços hospitalares de nossa sociedade como um todo. Diante desta ameaça, a crise da Covid-19 seria vista como uma pequena perturbação. Nada se compara ao risco de um grande cyberataque. Agora você entende porque eu vivo dizendo que os lockdowns, a Covid
vão parecer brincadeira de criança perto daquilo que está por vir. E não sou eu falando, é o próprio Fórum Econômico Mundial. Eles vivem salientando que vai ser uma ameaça gigante, perigosa, global. Aí você pode dizer, mas Scott, isso aí não é de propósito. Poderiam eles estarem jogando gasolina na fogueira em algo que está começando a queimar para acelerar a transição? E isso é uma frase que eles estão dizendo, acelerar a transição para energia verde, para novos sistemas de alimentação. Eles precisam reconstruir tudo a partir das cinzas. E isso não é algo completamente impossível? Vejam, a ideia de fazer previsões que acabam acontecendo exatamente conforme previram os grandes especialistas em inteligência tem acontecido cada vez mais. Isso aconteceu na crise da Covid? Vamos falar sobre o evento 201, promovido pelo Fórum Econômico Mundial, a Fundação Bill e Melinda Gates e a Universidade Johns Hopkins, em seu Instituto de Saúde Pública. Esta simulação ocorreu em 18 de outubro de 2019, ou seja, um pouco antes da explosão da Covid-19, que começou em 2020, foi apenas alguns meses antes. Muito bem, eles fizeram uma simulação de como agências de saúde pública reagiriam diante de uma pandemia mundial, como várias instituições reagiriam num evento como esse. O curioso é que tudo aconteceu exatamente conforme a simulação. E o que esse exercício previu? Lockdowns, quarentenas, censura das opiniões que contrariavam a maneira de administração da crise, crise financeira, e tudo aconteceu exatamente como a simulação. É muito difícil de acreditar que não existisse uma mão por trás disso. Afinal, são coincidências muito interessantes. E não foi a única. O Crimson Contagion foi mais uma simulação de 2019, desta vez promovida pelo Departamento de Saúde do governo. Esta simulação exibia centenas de milhares de americanos morrendo desde a incepção desse vírus. E eu repito, isso foi apenas alguns meses antes da pandemia. E também é interessante, agora dentro do contexto do Fórum Econômico Mundial, que aparentemente eles sabiam de algumas coisas que iriam acontecer. Por exemplo, em 2017, o Dr. Fauci disse que a administração do presidente Trump seria surpreendida com uma crise na saúde. E também houve o lançamento deste livro bem no clímax dos eventos, em 2020. O interessante é que o livro foi escrito, publicado e lançado em julho, apenas poucos meses depois da crise. E quem escreveu esse livro? Klaus Schwab. O título é Covid-19 e o Grande Recomeço. E este livro diz, e na verdade admite, que a crise da Covid-19, na verdade, não era algo tão ruim, porque podemos aproveitar as crises para levar adiante o grande recomeço. Nós não veremos detalhes sobre esse livro, porque já vimos no seminário A Distopia da Covid. Mas o problema com uma daquelas simulações que mostramos é que, eu me refiro ao evento 201, diz que a pandemia deveria matar 65 milhões de pessoas. Mas o vírus não teve esse resultado. Sei lá por qual razão, talvez Deus impediu que isso acontecesse, quem sabe? Mas é claro que centenas de mortes já é uma tragédia, é algo terrível, uma crise significativa. E muita gente se revoltou, porque a liberdade dos americanos estava sendo retirada, alguns estavam sendo perseguidos por sua fala, negócios eram fechados pelos lockdowns, houve muita resistência que não permitiu que o plano deles se cumprisse perfeitamente. No que dependesse deles, nós já estaríamos vivendo nesse plano distópico. Mas, mesmo assim, eles ainda estão tentando implementar isso. E aqueles que analisam o mercado financeiro, que entendem como funcionam os investimentos, essas pessoas conseguiram perceber que, nos meses anteriores à crise da Covid, eles perceberam que, já em agosto de 2019, já estavam anunciando um grande colapso financeiro no horizonte. E havia grandes players institucionais nisso daí, como o Fórum Econômico Mundial, o Bill Gates. Eles estavam trocando suas ações, estavam vendendo as ações de risco. Ou seja, eles venderam as ações de certas coisas que estavam passando por um momento bom, porém eles venderam antecipadamente ações que poderiam ser afetadas diante de uma pandemia. Então, eles começaram a vender essas ações de risco entre agosto de 2019 e janeiro de 2020. Isso indica que eles já sabiam que alguma coisa iria acontecer.
E não é a primeira vez que acontece. Vocês se lembram que apenas alguns dias antes dos aviões atingirem as Torres Gêmeas, houve registros de opções de venda. Isso é basicamente uma aposta de que o mercado vai cair. Se você coloca uma opção de venda e o mercado cai, você acaba lucrando. Mas se você coloca uma opção de compra e o mercado sobe, então você lucra. Muito bem. O registro mostra que houve um aumento gigantesco de opções de venda em relação às opções de compra na companhia aérea United Airlines. Justamente a companhia aérea cujos aviões foram sequestrados para fazerem aqueles atos. Então note que essas movimentações financeiras podem indicar que pessoas já sabiam de certas coisas antes de acontecerem. Portanto, quando vemos que eles estavam vendendo certas ações meses antes da pandemia, é plausível se supor que eles soubessem de alguma coisa que ninguém mais sabia. Eles sabiam que estava por vir. Muito bem, temos aqui outra simulação, outro cenário, dessa vez executado pelo Centro Johns Hopkins de Segurança da Saúde. E esta simulação, assim como o evento 201 também, apresenta semelhanças inacreditáveis com o que transcorreu depois. Esta simulação se chamava a Pandemia SPARS, de 2025 a 2028, ou seja, um período de 3 anos, e esse exercício tinha algumas datas, mas elas acabaram sendo postergadas. De acordo com o exercício, o impacto inicial do vírus causou uma tremenda preocupação, um pânico enorme, de que esse vírus matava 4% de todos os infectados, que, aliás, é quase idêntico às primeiras estimativas que foram feitas à Covid-19. As estimativas eram de 3,6% de morte, e do exercício era 4%. Porém, dentro do exercício, eles viram que era exagero e baixaram para 0,6%, que, aliás, foi exatamente o que aconteceu na pandemia da Covid também. Dentro do cenário do exercício, o público tornou-se muito hostil por causa desse erro cometido pelas autoridades, a projeção exagerada de morte. Então, o público não acreditava mais no governo por causa desse erro. Isso parece familiar, não? E nesse exercício, eles até mencionam teorias da conspiração a respeito da origem do vírus. Essas teorias diriam que o vírus tinha sido criado em um laboratório e depois vazado para o público. Olha que interessante. Mais semelhanças, não é mesmo? Ainda conforme a simulação, haveria um grande esforço para achar uma vacina, assim como, mais uma vez, ocorreu no caso da pandemia da Covid-19. Houve uma grande corrida pela vacina. E na simulação, essa vacina seria promovida pelos cientistas, celebridades, grandes nomes. Só que aquela vacina levaria um grande número de reações adversas. Muitas pessoas seriam incapacitadas por causa dos efeitos adversos da vacina. No entanto, ainda dentro da simulação, os fabricantes da vacina seriam isentos de culpa. E isso acabaria causando um furor na população, pelo fato de os produtores da vacina receberem essa isenção de responsabilidade. E aí os governos teriam que pensar como responder ao descontentamento das pessoas em relação a essa questão da isenção. E esse exercício também trata como a comunidade negra americana estaria cética em relação a essa vacina, pois eles não confiam nas agências de saúde e de sua vacina. E foi exatamente o que aconteceu na vida real. Já que os Estados Unidos têm um triste histórico de abuso dos negros por meio de medicamentos, este exercício do SPAS menciona a situação do Tuskegee, aqueles experimentos da AIDS em crianças adotadas. São realmente esquemas diabólicos. Não é à toa que a comunidade negra ficaria cética em relação a essas vacinas. Elas não estariam dispostas a serem cobaias mais uma vez. Muito bem, então, ainda na simulação, as reações adversas da vacina ocorreram em muitas pessoas, de forma que muitas doenças, aliás, muitos problemas de saúde que aconteceram foram meio que mascarados por aquele lapso de tempo, de forma que não ficou muito evidente que teria sido a vacina. Agora, voltando para a nossa realidade hoje, nós também estamos vendo desenvolvimentos estranhos, como, por exemplo, o excesso de mortalidade na América. Na verdade, em qualquer lugar em que a vacinação tenha ocorrido. Na simulação, um persistente falatório a respeito da pandemia assegurou que a ansiedade pública se mantivesse num nível alto. Lembre-se que isso daqui seria no futuro. Segundo eles, de 2025 a 2028, a mídia social continuaria a manter a ansiedade com o vírus lá nas alturas.
A ansiedade do público seria muito alta, ainda que a pandemia estivesse enfraquecendo. E isso é exatamente o que está acontecendo hoje também. No exercício, eles também estudavam como lidariam com a mídia e as ferramentas de busca para suprimir qualquer sentimento anti-vacina. Ou seja, o que está acontecendo hoje. Mas tem mais. Depois de 3 anos de pandemia, começaríamos a ver as autoridades admitindo a sua responsabilidade por ter exagerado na pandemia, por ter agido de maneira errada em relação à sua resposta à pandemia. Pessoas de grande calibre resignariam, que é exatamente o que estamos vendo hoje. Vemos que o Dr. Fauci resignou, a diretora da CDC também pediu uma reorganização devido à resposta falha dessa organização, e a lista continua. Temos também a Deborah Burke, que escreveu um livro dizendo que nós sabíamos que as vacinas da Covid não nos protegeriam contra a infecção. Nós superestimamos a vacina. Então veja só a semelhança com aquela simulação do vírus SPARS. Aquele exercício deu o roteiro para como essa pandemia da Covid transcorreria. Muito bem. Considerando isso, quando ouvimos falar de uma pandemia cibernética, é no mínimo de se assustar, considerando todas essas previsões que foram feitas e aconteceram. Muito bem, vamos avançar. Eu gostaria de mostrar para vocês agora esse exercício chamado Cyber Polygon. Esta também é uma simulação para preparar-nos contra cenários de cyberataques, a respeito dos quais nós já falamos em outros seminários. Agora, será que isso realmente vai acontecer e é iminente? Bem, é difícil prever se estes cenários sugeridos por eles de fato vão acontecer, mas vale a pena analisarmos isso por causa da magnitude das consequências que uma coisa dessas traria. É como o próprio Klaus Schwab disse, uma pandemia de ataques cibernéticos faria a pandemia da Covid parecer brincadeira de criança. Isso atrapalharia cadeias de abastecimento importantíssimas, como gasolina, petróleo, gás, alimento. Isso poderia ser um cataclisma gigantesco. Mas, enfim, vamos ver o que eles estão prevendo. A Covid-19 mudou o mundo. As empresas migraram para o trabalho online, e nem todas elas estavam preparadas. Isso permitiu uma onda de cybercrimes. Mais de 30 mil cyberataques relacionados ao coronavírus foram detectados no mundo em abril de 2020. Quais outras ameaças a rápida digitalização trará a nós? Podemos evitar uma pandemia digital? Dada a escala de cyberameaças globais, só podemos combatê-las juntos, através da união dos esforços de toda a comunidade internacional. Podemos proteger milhões de pessoas no ciberespaço? Cabe a nós decidir. Se você já assistiu a outros vídeos do Fórum Econômico Mundial, você sabe que eles não são grande coisa, mas esse daí é quase teatral. Isso denota seriedade com a que eles estão olhando esse problema. E tudo isso poderia acontecer com um clique. Na verdade, o presidente dos Estados Unidos possui um chamado botão da morte, e alguns legisladores gostariam de mudar isso. Acontece que esse tipo de coisa é parte do complexo militar industrial. E outra coisa a respeito dos eventos de cyberataque ou pandemias cibernéticas, como disse o Klaus Schwab, é que elas são muito fáceis de encenar. Eles então poderiam encenar um cyberataque para culpar uma outra nação. E o inverso também poderia acontecer. Esses países poderiam simular um cyberataque dos Estados Unidos para justificar certas ações. O interessante também é que em 11 de setembro, eles literalmente desligaram a internet em um lugar específico por 5 dias. E algo semelhante aconteceu no Egito durante a Primavera Árabe. Então isso é algo que já foi tentado e pode ser feito. Você consegue imaginar o efeito disso economicamente se fosse executado de uma maneira global? Isso sem mencionar o caos causado pela falta de comunicação. Criaria realmente um caos se acontecesse de maneira global.
Ainda sobre ataques terroristas, você sabia que antes daquele ato terrorista de Londres, foram feitos exercícios da mesma natureza do ataque? Portanto, saiba que quando eles fazem exercícios, em grande parte das vezes, é porque algo do tipo está para vir. Logo hoje, nós estávamos praticando exercício para uma empresa do setor privado. E nós enviamos todo mundo para a cidade, cerca de 1.000 pessoas desta organização. Agora, o curioso é que a nossa simulação baseou-se em ataques simultâneos na estação de metrô de Londres. Então, de uma hora para outra, o que era ficcional tornou-se real. E uma das primeiras coisas a fazer é reunir os números de telefone das pessoas desaparecidas. E isso levou um tempo. Peraí, só para eu entender direito. Vocês estavam realizando uma simulação hoje exatamente para esse tipo de evento? Praticamente isso. Veja, a minha empresa é especializada em ajudar as pessoas a administrar crises de maneira eficiente, como migrar rapidamente de uma situação de calma para uma de crise. E nós escolhemos esse cenário de ataque terrorista com a ajuda dessa empresa, porque ela fica próxima a uma área cheia de empresários judeus. E também há mais bancos americanos nessa área do que na cidade de Nova York. Então me parecia uma coisa lógica. Esse foi um dia e tanto, hein? Sem dúvida, foi mesmo. E a mesma coisa aconteceu com os ataques de 11 de setembro. A USA isso estranhamente semelhantes ao de 11 de setembro. Mas não é só isso. Na semana anterior aos ataques, o exército americano estava fazendo vários exercícios sobre sequestro de aviões que poderiam ser utilizados em prédios públicos. Muita gente comentou a respeito disso naquela época. É realmente algo muito estranho, muita coincidência. Os mesmos cenários, época e tipos de terrorismo. Então, quando você ouve falar sobre pandemia cibernética e potenciais agressões estrangeiras, é normal que a gente fique, no mínimo, ressabiado. Ainda mais quando a gente começa a ver essas estranhas propagandas na televisão de Nova York. Os cidadãos começaram a estranhar por que estão lançando esses comerciais. Houve um ataque nuclear. Não me pergunte como ou por quê, mas aconteceu. É isso aí, tá bom? Então, o que fazer agora? Há 3 passos importantes que eu quero que você se lembre. Passo 1, entre em algum lugar, rápido. Você, seus amigos, família, entrem. E não, ficar no carro não é uma opção. Você precisa entrar em um edifício e ficar longe das janelas. Passo 2. Permaneça dentro. Feche todas as portas e janelas. Você tem um porão? Fique lá. Se você não tem um, fique mais próximo possível do centro do edifício. Se você estava do lado de fora depois da explosão, limpe-se imediatamente. Jogue fora toda a sua roupa para manter a poeira radioativa longe do seu corpo. Passo 3. Fique ligado. Siga a orientação da mídia. Não se esqueça de assinar serviços de notificação para notícias e atualizações. E não vá para fora até que os oficiais digam que é seguro. Muito bem, vai dar tudo certo. Nós vamos falar mais a respeito desse cenário de potenciais guerras nucleares. Mas eu queria falar um pouco da Covid agora, para entendermos por que ela veio e na hora que veio. Voltemos para o outono de 2019. Dessa vez não vamos focar nas simulações e exercícios que eles fizeram, mas eu queria focar agora no porquê essa elite globalista, por que o sistema financeiro precisava desta crise. E então veremos por que eles estão precisando de uma guerra agora. Por que é preciso do caos social? Certo, voltemos para o outono de 2019. Alguma coisa de repente aconteceu ao mercado de empréstimos. Esse artigo diz: o Fed americano parece ter impedido uma crise em potencial no mercado de empréstimos por enquanto. Isso não foi muito divulgado, mas houve uma grande crise no mercado de empréstimos, onde houve escassez e infusões de dinheiro por parte do Fed americano. Eles imprimiram e injetaram uma enorme quantidade de dinheiro para manter o sistema funcionando, para que ele não quebrasse.
Quando você ouve o que disse o antigo e famoso administrador de fundos, Edward Dow, e talvez você tenha conhecido ele a respeito de seus comentários sobre vacinas, etc. Mas o que eu realmente aprecio nos comentários dele é o de seu entendimento econômico deste mercado. Ele conhece a coisa de dentro, do alto escalão. Estamos falando da BlackRock aqui. Então ele e os seus colegas do alto escalão de Wall Street, já em 2019, quando isso aconteceu, eles diziam que haveria uma enorme crise feita intencionalmente pela elite poderosa. Ou seja, a elite bancária, a elite globalista, você sabe, todo esse grupo de pessoas que formam essa elite de poder. E ele dizia que alguma coisa estava para acontecer. O sistema ia cair, o sistema ia colapsar. E naquela época, o que eles acharam que ia acontecer era guerra. Eles diziam, você sabe, esse tipo de coisa acontece ao longo da história, quando você precisa resolver crises, ou pelo menos mascarar uma guerra. E então, quando você traz essa crise à tona, você deixa ela acontecer, mas sempre com uma cobertura, uma distração, que no caso seria a guerra. Bem, eles estavam errados em relação ao evento, ou seja, a guerra, mas eles não contavam com armas biológicas. Aconteceu que a Covid-19 foi a distração perfeita para o que estava para acontecer. E então você tem a crise do corona. No início de 2020, especialmente em março, quando o governo estava causando frisson, exagerando os números e tudo aquilo que já falamos aqui. E esse colapso era para acontecer, mas agora eles podiam utilizar a crise do corona como uma máscara, uma desculpa para o Fed e o Congresso para injetarem mais dinheiro no sistema, literalmente inundar a América com dinheiro impresso. Até mesmo cheques foram enviados por correio pelo IRS. Nós temos mais liquidez injetada em nosso sistema do que toda a história da América. Eu estou falando de 40% do nosso produto doméstico bruto em um ano. Eles simplesmente jogaram isso na economia. E isso trouxe o mercado de volta. Trouxe de volta os empregos, a economia, por mais, digamos, alguns anos. Mas agora a conta está chegando. E vai ser muito pior. Porque se você dá ao paciente um monte de remédio extra, chega uma hora que esse excesso vai cobrar a conta. No mercado, isso se chama bolhas. Bolhas no mercado financeiro, quando o dinheiro em excesso é impresso. E quando esse dinheiro em excesso encontra investimentos e lugares para ir, você vê alguma exuberância surgindo. Algum ramo do mercado vai começar a valer mais do que deveria. Nos anos 2000 houve a bolha da internet, a bolha do .com. E a partir dos anos 2000 em diante, até 2006, 7, 8, houve a bomba imobiliária. E hoje em dia a mesma coisa está acontecendo. Temos o Bitcoin que supervalorizou. Então o dinheiro vai achar um lugar para ir. Às vezes não é um lugar muito bom, mas isso acontece porque há uma quantidade excessiva de dinheiro no mercado. Só que além de tudo isso, também tem a fraude, que sempre acontece num cenário de excesso de dinheiro. A fraude nessa primeira bolha foi com a Enron e outros esquemas como esse. Na segunda bolha, houve vários golpes com hipotecas. Também vimos instituições financeiras inteiras falindo em 2007. Mas tudo bem, e nos dias de hoje, onde está a fraude? Bem, a fraude está nas agências públicas de saúde. A fraude está bem na nossa cara, no programa americano Warp Speed de vacinação. Então, você tinha bolha atrás de bolha atrás de bolha. E é assim que funciona. Quando parece que a bolha vai estourar, eles injetam um monte de dinheiro impresso. O problema é que um dia nós vamos ter que pagar a conta disso. Nós chegamos a um ponto em que a prosperidade do nosso país, e eu estou falando dos Estados Unidos, hein? Ainda pior em outros países, a nossa prosperidade é baseada em dívidas. Você consegue ver esse gráfico, como ele aumenta? Isso aqui são passivos não financiados. Não é apenas o que a gente deve, como débito nacional, que é trilhões de dólares, mas também são promessas de pagamento. Nós falaremos sobre isso em um programa bônus, chamado de O Colapso Econômico Vindouro, no qual nós discutimos a natureza desse modelo de desenvolvimento instável. Eu não acho que isso é desenvolvimento nenhum, uma vez que nós dependemos de dívida para continuar sobrevivendo. Crescer a sua economia baseada em dívida, não apenas do consumidor, mas das empresas e do governo, sempre imprimindo mais dinheiro e jogando no mercado, não é um sistema sustentável. E por quê? Porque um dia isso terá que ser pago. Para você ter o dinheiro acaba e você tem que pagar, e você entra em falência.
Bem, é a mesma coisa com governos. Estamos vendo cada vez mais crises financeiras por todo o mundo. Veja só, por exemplo, o que diz esse artigo.